Meus queridos irmãos e irmãs, hoje dia 6 de janeiro, no calendário universal do rito romano, nós celebraríamos hoje a solenidade da Epifania do Senhor, que foi antecipada para o domingo passado. Mas é importante nós recordarmos que a data original da Epifania é hoje. Hoje seria então dia santo de guarda, se nós tivéssemos a festa no dia de hoje. Essas transferências das festas para os domingos se dá exatamente pelo fato de que a autoridade civil não nos dá os feriados de dias santos de guarda que nós precisaríamos para observar o calendário litúrgico, não é? Então existem alguns dias santos que não são feriado. Por exemplo, São Pedro e São Paulo. Todo mundo sabe que São Pedro e São Paulo tem um dia fixo, né? 29 de junho. Mas, como não é, seria um dia santo de guarda, como não é observado, então se transfere para o domingo seguinte e assim por diante. Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, deveria ser dia santo de guarda, né? A autoridade civil não nos dá o feriado, então a igreja transfere para o domingo. A mesma coisa se dá com o dia 6 de janeiro. É importante a gente recordar isso para dizer que é um dia importante. É um dia tão importante que a igreja não quer que os fiéis fiquem sem celebrá-lo e por isso transfere para o domingo mais próximo, não é? E o que é que nós celebramos quando celebramos a Epifania do Senhor? Nós celebramos a manifestação de Deus em nossas vidas. Uma antiga tradição da igreja diz que no dia 6 de janeiro nós celebramos 3 coisas que aconteceram no dia 6 de janeiro. Quais são essas 3 coisas? Bom, primeiro, a manifestação de Jesus aos magos que vieram do Oriente. Quando que aconteceu isso? Então vamos ficar com as datas tradicionais, não vamos entrar aqui em conflito para saber se a data corresponde ao fato histórico. Tradicionalmente, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Depois, uma semana depois, dia 1º de janeiro, Jesus foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. Aí, Nossa Senhora e São José, 40 dias depois do nascimento de Jesus, dia 2 de fevereiro, levaram Jesus para o templo, para que ele fosse então consagrado a Deus. É evidente que Jesus não precisava ser consagrado a Deus, eles estavam só obedecendo à lei. Jesus era o Deus ao qual nós nos consagramos, ele não precisa ser consagrado. Depois, eles voltaram para Belém e arranjaram uma casa em Belém. José e Maria eram de Nazaré, mas eles voltaram para Belém. Vieram os magos, procuraram Herodes e encontraram Jesus, Maria e José em Belém, praticamente um ano depois do nascimento, no dia 6 de janeiro. Então, o dia 6 de janeiro que os magos foram adorar Jesus, não é o dia 6 de janeiro imediatamente depois do Natal. É o dia 6 de janeiro, um ano depois do Natal. Por quê? Porque Maria e José voltaram para Belém e ficaram numa casa. O Evangelho de São Mateus é bem explícito quando ele diz que os magos entraram na casa e adoraram o menino no colo de Nossa Senhora. Então não é mais na manjedoura. Na noite de Natal, os pastores foram até a manjedoura, a gruta de Belém, e ali adoraram Jesus. Já os magos adoraram Jesus quando já estava numa casa em Belém, um ano depois. São só para a gente encontrar as coisas no tempo, né? Se localizar.
Por quê? Porque no nosso presépio a gente coloca lá os magos, mas é simplesmente para resumir tudo numa cena só. Mas historicamente não foi no presépio que os magos adoraram Jesus, ok? Aí Jesus, então, por causa da perseguição de Herodes, fugiu para o Egito junto com Maria e José, e lá permaneceram um tempo, essa fuga do Egito. Quando eles voltaram para Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré, lá ele foi educado, e então, quando chegou o tempo da manifestação pública de Jesus, São José morreu, e Jesus então foi para o Jordão, e lá foi batizado por São João Batista. A tradição nos diz que o batismo de Jesus por São João Batista foi também num dia 6 de janeiro. Então vejam só, segunda coisa que a gente celebra no dia 6 de janeiro. Primeiro, a adoração dos magos, no ano 1 da era cristã. Depois, o batismo de Jesus, no ano 30, quando Jesus tinha 30 anos e estava iniciando a sua pregação. E então, Jesus começou lentamente o seu caminho de pregação, em que ele, tendo sido batizado por São João, foi para o deserto. No deserto ele foi tentado por Satanás, depois ele volta para a sua terra, volta para a Galileia. Lá na Galileia, como está escrito aqui, ele entra na sinagoga, começa a pregar o Evangelho, etc, etc. E depois de 1 ano de atividade de Jesus, com pregação, ele mais uma vez se encontra com São João Batista. São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu falei para vocês, que eu vi o Espírito Santo descer lá no batismo há 1 ano atrás. E aí então Jesus recebe os discípulos de João, né? André, João, Tiago, Pedro, são os primeiros discípulos que aparecem, e Jesus então vai com esses discípulos lá para a Galileia, e no dia 6 de janeiro, terceiro acontecimento no dia 6 de janeiro, do ano de 31, Jesus faz o primeiro sinal transformando água em vinho em Caná da Galileia. Então essas são as datas tradicionais, ou seja, o que aconteceu no dia 6 de janeiro. Eu não estou aqui entrando num debate dizendo que isso aconteceu de fato historicamente. Eu estou dizendo que a igreja celebra tradicionalmente esses 3 acontecimentos nessa data, ok? Não tem para que entrar num debate se a gente não tem outra informação. Então, 6 de janeiro, os magos adoraram Jesus 1 ano depois de Jesus ter nascido. 6 de janeiro, Jesus foi batizado no Jordão por São João Batista. 6 de janeiro, Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia, 1 ano depois do seu batismo. Então, esses são os acontecimentos que a igreja tradicionalmente comemora no dia 6 de janeiro. Essas 3 epifanias, essas 3 manifestações, essas 3 digamos, teofanias, né? Uma manifestação de Deus. Os magos adoram Jesus por causa da estrela. Jesus se manifesta como Filho de Deus no batismo, e Jesus transforma água em vinho em Caná da Galileia. Então, este é o hoje litúrgico que nós celebramos. Para a nossa vida, o que é que isso tudo interessa, essas informações todas aqui? Se manifesta a glória de Deus para todos nós, ou seja,
nós precisamos entender que a luz da fé quer brilhar no nosso coração. A luz da fé significa que nós temos a estrela como os magos, que aponta para Jesus, é a luz da fé. A luz da fé significa que nós temos uma voz que diz: eis o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer, como lá no batismo se manifesta. Veja só, é a luz da fé, é a voz de Deus. E a epifania significa também que Deus deixa sinais históricos através dos seus milagres, que também é uma forma de luz que nos ilumina. Então nós temos aqui, essas manifestações de Deus. Como é que Deus está se manifestando na sua vida? Como é que a luz de Deus está brilhando no seu coração? Essa é a pergunta que você precisa responder, porque Deus quer falar a você, e Deus fala, e fala muitas vezes de uma forma meio incômoda, pedindo uma transformação, pedindo uma mudança, pedindo que a gente seja diferente. Qual é a estrela que está brilhando na sua vida? Qual é a voz que está dizendo: eis o meu filho muito amado? Qual é o vinho, a água que está se transformando em vinho na sua vida? Deus está falando, Deus está se manifestando. Deus é epifania, Ele manifesta na sua vida, Ele está convidando você, e convidando para que você siga a estrela, ouça a voz, enxergue o milagre da transformação da água em vinho. Tudo isso para a nossa salvação. Deus faz sinais para a nossa salvação. Tem gente que acha que Deus faz milagres simplesmente assim, no acaso. Não. Deus faz os milagres porque Ele quer nos levar para o céu. Deus fala ao nosso coração não porque Ele quer saciar uma curiosidade nossa. Tem gente que tem essa mania de transformar a santa religião de Deus em mágica. Deus não quer que a gente fique olhando para os astros para saber o futuro, como astrólogos. Deus não quer que a gente fique olhando para as vozes proféticas para saber o futuro. Deus não quer que a gente fique olhando os milagres, para, através desses milagres, ter uma garantia de como é que está a nossa vida. Deus faz tudo isso porque quer nos levar para o céu. As profecias são verdadeiras, as manifestações de Deus na história são verdadeiras. Tudo isso é um dedo que aponta para a luz do céu, para a estrela, para Cristo que nos ilumina e que nos leva para o céu. As manifestações de Deus na história são para a nossa salvação, para nós escaparmos do inferno e irmos para o céu. Não esqueçam disso. Senão a religião vira uma mágica. Aí você quer milagre porque o milagre é bonitinho. Aí você quer profecias para saciar a sua curiosidade. Aí você quer ver sinais no céu simplesmente por um capricho. Nada disso. É nosso dever e nossa salvação. As manifestações de Deus na história nos apontam para a luz sobrenatural da graça e da salvação. É para nossa salvação. Não esqueçamos disso. Não vamos ficar olhando para o dedo que aponta. Vamos olhar para o lugar para onde ele aponta. O dedo dos magos aponta para a estrela, para a salvação. E a salvação é o Cristo Jesus.